Meus irmãos, a paz do Senhor, é bom nós estarmos na casa de Deus nesta manhã. Abra sua Bíblia, por favor, Gênesis capítulo 14. Livro do Gênesis capítulo 14 para a nossa meditação. Deus é sempre bom e nos dá mais uma oportunidade de estarmos na sua casa nesta manhã para orar, buscar sua presença, e nós o temos sentido entre nós. Meus irmãos, capítulo 14, a leitura do verso 11 a 14. Diz assim a passagem bíblica: Os 4 reis tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e se foram. Tomaram também a Ló, filho de seu... tomaram também a Ló, filho de irmão de Abraão, que habitava em Sodoma, e os bens, e partiram. Então veio um que escapara e contou a Abrão, o hebreu. Ora, Abrão habitava junto aos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Quando Abrão ouviu que o seu parente estava preso, chamou 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. Muito obrigado por sua atenção. Podemos assentar. Minha palavra de gratidão ao nosso pastor, nosso líder, por estar aqui nesta manhã para pregar a palavra de Deus. Meus irmãos, esta passagem é das mais conhecidas. Todos nós já tivemos contato com o trecho bíblico que apresenta a história e trajetória de Abrão. Eu peço licença sempre quando prego sobre Abraão, que são os textos que antecedem o capítulo 17, ele aparece sempre com o nome de Abrão, até que no capítulo 17, Deus troca o seu nome para Abraão. Para que não fique confuso, eu peço licença para usar o nome Abraão, porque fica mais fácil. Amém, irmãos? Meus irmãos, a trajetória desse homem começa no capítulo 11, a partir do verso 30, 31, aparece pela primeira vez na história bíblica esse homem que habita em Ur dos Caldeus. Ele sai de lá vindo para Harã, depois de uma chamada de Deus na vida dele. Ele vem chegando em Harã, ele passa um tempo ali, talvez uns 10 anos, 11 anos em Harã, e Deus o chama para ele ir para uma terra que ele mostraria para ele. E o capítulo 12, que é o capítulo em que Deus o convoca, o chama para um projeto, para uma obra, é um capítulo dividido em algumas fases. A primeira fase é a fase em que Deus chama ele. Deus convida ele para viver um novo tempo, uma nova fase, uma nova história. E isso está do verso 1 ao verso 3. Os próximos versos, que é o verso 4 ao verso 6, ele está em trânsito, pois ele partiu em direção ao lugar que Deus havia falado que mostraria para ele, mesmo sem saber onde ficava, onde era essa terra, mas ele, com muita fé, sai do meio dos seus parentes e vai para a terra que Deus havia falado. Porém, o verso 4 começa dizendo: E partiu, pois, a Abraão e fez como Deus lhe dissera, uma vírgula, e o sobrinho Ló foi com ele. Deus havia dito que era para ele sair e deixar os seus parentes para trás. Porém, ele pega o sobrinho, que é filho de seu irmão Harã, que já havia falecido, e leva com ele. Do verso de número 7 a 9, ele reconhece a terra, pois ele já havia chegado, sem saber onde era. Quando Deus fala com ele: Abraão, olha para onde você está pisando. Essa é a terra que eu falei que ia dar para você, para a sua descendência, e eu vou cumprir essa palavra na sua vida. No versículo de número 10, é um verso muito diferente do capítulo 12, pois no verso 10, Deus permite que uma grande crise chegue no lugar em que Deus havia falado para ele. Então, nos primeiros versos desse capítulo, Deus diz para ele: eu estou te chamando para um projeto, para um novo tempo, para uma obra, para algo especial que eu tenho para você. Mas lá no verso 10 tem uma crise que apareceu, uma grande fome no território de Canaã. Então ele decide sair de Canaã. Aí do verso 11 a seguir, ele desce para o Egito e fica todo o restante do capítulo 12 no Egito. Uma lição espiritual é que o Deus que chamou
Abraão, no capítulo 12, verso 1 a 13, não foi pego de surpresa quando a crise chegou em Canaã. Ele já sabia da crise. Ele já sabia que teria um tempo difícil lá. Ele já sabia que teria um tempo de agonia, de angústia, que ele sairia do lugar que ele havia falado para ele. Mas uma verdade, eu preciso dizer para você: Deus não parou o seu projeto na vida de Abraão por causa da crise que chegou em Canaã. Porque quando Deus prometeu para ele tudo o que havia prometido, ele já sabia do futuro, já sabia da crise, já sabia das lutas, já sabia da descida dele para o Egito. E, porém, se Abraão é pego de surpresa, Deus não foi pego de surpresa com a crise. Amém, meus irmãos? Uma outra observação, para nós continuarmos e chegar onde a gente precisa. Quando eles retornam do Egito, que é o início do capítulo 13, subiram do Egito, chegaram dentro do território de Canaã, depois da seca, depois da fome que passou naquela terra. Temos um problema: eles têm muito gado, muitos animais, e lá não tem pastagem para todos os animais. Se não tem relva para tantos animais, logo entendemos que vai dar problema. E deu problema de fato. Deu problema porque tem muito animal e pouca pastagem. E começou a haver uma contenda entre os líderes que trabalhavam tomando conta do rebanho de Abraão e os líderes que tomavam conta do rebanho do seu sobrinho Ló. Deu muito problema isso. Tanto problema que Abraão se sente incomodado com isso e tem que tomar uma decisão. Qual a decisão que ele tem que tomar? Chamar o seu sobrinho e ofertar a ele a oportunidade de escolher para onde ir. Abraão entende que é um tempo para dividir o rebanho, para dividir as famílias. São muitos rebanhos, muita gente, e a terra não produz para todo mundo. Então ele chama seu sobrinho e diz para ele: você precisa se apartar de mim, ficar um pouco mais distante, está dando problema, somos parentes, não precisamos ficar brigando nesse desconforto todo por causa de pasto, de animais. Então escolhe para onde você quer ir. É um ato de muita generosidade da parte dele, pois ele dá a opção de Ló escolher antes dele. E Ló, olhando para a região de Sodoma, Gomorra, o Vale do Jordão, ele entende que lá é o melhor lugar para ele. E de fato era. Lá era um lugar bom. O Vale do Jordão é um lugar que tem muita pastagem, muita água, o rio passa logo embaixo. E ele entende: eu preciso ir para onde tem muito pasto. Eu preciso ir para onde meus animais serão saciados com a água e serão alimentados com o pasto. Para onde ele vai? Para o Vale do Jordão. E a Bíblia diz que ele desce para o Vale do Jordão e daqui a pouco Ló está chegando em Sodoma. Porque a Bíblia diz que de pouco a pouco ele levantava suas tendas e ia se aproximando de Sodoma. Uma outra observação que você precisa guardar para nunca mais esquecer é que Ló decide por Sodoma e Gomorra porque ele decidiu pela aparência. Ele olhou, viu que era bonito, viu que era bacana aquele lugar, e ele entende estar em vantagem contra o seu próprio tio. Tira uma vantagem agora, ele me dá a opção de escolher primeiro, eu vou na frente dele, chegando lá, meus animais estarão protegidos, seguros, bem alimentados, vou ganhar muito dinheiro, ficarei muito mais rico. Ele escolhe pela aparência e decide descer em direção a Sodoma e Gomorra, pelo Vale do Jordão. Algumas observações aqui no capítulo 13. Nós precisamos olhar para Ló, pois Ló entende estar tirando uma vantagem no seu tio. Eu vou para onde tem pasto, eu vou para onde tem muita relva, eu vou para onde tem muita água, e meu tio vai ficar aqui nesse território mais difícil, mais seco, terra não produz tanto, ele vai ficar aqui. Eu vou embora, eu vou viver minha vida, vou seguir minha direção, vou construir a minha história, vou edificar as minhas casas, minhas tendas e vou levar a minha vida. Uma observação: Ló entende que é uma vantagem ir embora, porque ele entende também que é uma vantagem ir embora para um lugar melhor e deixar o seu tio em um lugar que é mais complicado, em um lugar que não tem tanta água, que não tem tanto pasto. Só que tem um detalhe: o que Ló não sabia é que ele estava partindo e deixando o seu tio exatamente no lugar que Deus queria, exatamente no lugar que Deus havia planejado. Tem gente que pensa que está tirando vantagem das suas escolhas, indo para aqui, para lá e indo em todas as direções. Porém, eu aprendo que o mais importante
é ficar no lugar que Deus nos plantou na presença dele. O que eu entendo que é importante é quando eu permaneço no lugar que Deus preparou para mim. Receba essa palavra nesta manhã. O que você não pode fazer é arredar o pé do lugar que Deus escolheu para você, do lugar que Deus te colocou, porque quando você sai em busca de vantagem, você acaba abrindo mão de tudo que Deus te prometeu, e a segurança de Deus é que se ele ficasse no lugar que ele havia prometido, ele faria acontecer tudo o que ele precisava. Assim que Ló vai embora, Abrão fica e Deus confirma a promessa. Tudo que tem aqui é seu. Tudo isso aqui eu preparei para você. E Ló foi embora em direção a Sodoma e Gomorra. O que acontece nos próximos versos, capítulo 14, é um grande problema lá. Tem um grande problema acontecendo que envolve a região de Sodoma e Gomorra. Ló não considerou isso quando escolheu ir para aquela região. Por que é que Ló não considerou? Porque ele escolheu pela aparência, ele gostou do lugar, gostou da grama verde, e ele entendeu que lá era interessante. Porém, mais de uma década atrás, antes do capítulo 14 começar, houve um grande problema de alguns reis que vieram contra Sodoma e guerrearam contra ela. Segundo os estudiosos, Sodoma era uma cidade muito próspera, muito rica, muitos governantes. Ela tinha pelo menos 5 governantes somente dentro dela, mais de uma década antes de Ló chegar lá. Era uma cidade muito próspera. E quando vem uma guerra contra Sodoma, contra Gomorra, contra aquela região, eles implantaram um tipo de escravidão que lá na frente foi usado de forma muito plena, foi usado de forma plena por Alexandre o Grande, que é chegar na terra, não desapropria nada e nem tira ninguém, mas torna eles súditos, tendo que pagar tributos para o império. E isso aconteceu na região de Sodoma e Gomorra. Sodoma tem que pagar tributos agora para os reis lá da região da Mesopotâmia. E eles pagaram por 12 anos seguidos tributos, e todo ano pagavam. Mas no 13º ano, uma revolta. E o 13º ano se encontra exatamente quando Ló está lá no território. No 13º ano vai ter uma guerra, porque os reis da Mesopotâmia ficam aborrecidos porque Sodoma, Gomorra, as cidades da região não estão mandando dinheiro, o tributo que deveriam mandar. Então, o que o rei faz? Vamos lá tomar tudo, vamos lá saqueá-los, pegar dinheiro, pegar ouro, pegar prata, homens e mulheres, vamos pegar tudo lá. E eles vão em direção a Sodoma e Gomorra, e chegam lá e pegam tudo, inclusive Ló, sobrinho de Abraão. Inclusive sua esposa, inclusive as mulheres dos homens daquele lugar. Pegam todo mundo e levam embora. E eles estão fazendo o caminho de volta para a Síria, para chegar em Damasco, e dali repartirem para as suas terras. E quem é que fica sabendo do problema que aconteceu lá em Sodoma, Gomorra e nas cidades vizinhas? Abraão ficou sabendo do problema. Quando Abraão ficou sabendo do problema, e é o que ele faz? Ele entende que ele precisa ir buscar o seu sobrinho, resgatar a família dele. Ele entende que ele precisa deixar tudo e ir socorrer o seu sobrinho. Tem uma guerra, tem um problemão, tem uma situação difícil acontecendo. Mas entenda algo comigo. Sodoma não faz bem para ninguém e não iria fazer para Ló. Porque Ló se envolve com Sodoma, se torna um homem influente dentro de Sodoma. E apesar de não ser um sodomita, apesar de não ter nascido naquela região, ele vai viver os problemas de Sodoma, porque ele escolheu ir para lá. Então, uma lição, gente, é que Sodoma não faz bem para ninguém. Segundo lugar, ela estava no coração de Ló. E depois ele passa a fazer parte daquele lugar. Você precisa ter cuidado com o que está dominando o seu coração. Você precisa ter cuidado com o que está dominando sua mente, seu interior. Você precisa ter cuidado com o que domina seu interior, pois provavelmente aquilo que domina o seu coração vai atrair você, vai puxar você, vai tirar você do lugar que você está e vai levar para perto do lugar que está o seu coração. E o próprio Jesus falou a respeito disso. O coração de Ló estava ligado e ele não faz ideia que vai vir guerras, que vai ter problema, que vão saquear famílias, que vão levar todo mundo, e ele iria ser levado prisioneiro junto com os servos, com os homens que estavam ali em Sodoma. Logo chegando a notícia na casa de Abraão, Abraão entende: eu preciso socorrer meu sobrinho, preciso ir atrás dele. Uma outra verdade: Sodoma não vale a pena. Sodoma não vale a pena. Pois todo mundo que se aproxima de Sodoma vai viver coisas que nunca projetou viver, nunca quis viver.
São coisas que vão acontecer. Decidiu ir para Sodoma, se prepare, as coisas não vão melhorar, as coisas vão piorar. As coisas não vão ficar fáceis, vão ficar difíceis. E uma outra verdade, em Canaã há segurança. Pois em Canaã, quem está lá está debaixo de uma palavra de Deus. Não existe uma palavra de Deus que protege ninguém em Sodoma. Não existe segurança em Deus para quem está em Sodoma. Existe segurança para quem está em Canaã. Então, guarde essa palavra. Você está proibido de sair desse lugar. Porque aqui você está protegido. Aqui você está guardado. Aqui Deus é responsável por você. Aqui Ele protege você, sua casa, sua família. Então olhe para esse crente que está do seu lado aí, e olha para ele e diga para ele, você é uma camada de proteção que Deus colocou do meu lado. Porque aqui nós estamos protegidos. Esse irmão que está do seu lado faz parte da proteção de Deus sobre sua casa, sobre sua família, sobre a sua história. Se você recebe, glorifica a Deus por isso. Mas vamos continuar, gente. Se Deus se colocou aqui, fica aqui, porque Sodoma tem seus perigos, seus problemas, suas guerras, e você não tem nada a ver com aquilo, mas se você for para lá, vai ter que passar por tudo isso. Uma outra observação, gente, é que ele foi iludido pela aparência. As aparências naquele antigo ditado enganam as pessoas. Ele foi enganado, iludido, só que tem um detalhe, gente, esse homem está lá em Canaã, esse homem está longe de seu tio, ele está longe de todo mundo, e quando chegaram, saquearam, 4 reis poderosos, pegam tudo e levam embora. A notícia chegou aonde? A notícia chegou no tio crente que ele tinha. Feliz a família que tem um servo de Deus, gente. Feliz a família que tem um servo de Deus. Receba essa palavra. Se lá na sua casa não tem ninguém crente, se você é, feliz é a sua família. Porque um crente em Jesus Cristo faz toda a diferença. Uma família que é serva, um homem e uma mulher que servem a Deus, já coloca sua família em vantagem contra o inferno inteiro, porque Deus é o Senhor da sua vida e também defenderá a sua casa por isso. Ele desce para Sodoma, para Gomorra, mas ele deixou um tio crente lá em Canaã, próximos aos carvalhais de Manre. E a notícia chega por alguém que escapa. E quem escapa vem correndo e chama o tio e diz, um problema lá no vale de Zoar, um problema aconteceu. Saquearam todas as 4 cidades lá embaixo e levou todo mundo, levou muita gente. E detalhe, Abraão, seu sobrinho estava lá, foi levado, mulher, os filhos de todo mundo, foi todo mundo embora. Aí o que foi que Abraão fez? Abraão entendeu que era tempo de ir resgatar o seu sobrinho. Uma observação, vamos observar algumas coisas a partir desse ponto. Abraão vai chamar na sua casa 318 homens bem treinados. Olha, meu Deus do céu, 318 homens bem treinados. Se você puder, repita, bem treinados. Mais forte, bem treinados. A pergunta é, por que é que tem 318 homens bem treinados na casa de Abraão, se ele nunca guerreou contra ninguém? Por que é que tem 318 homens preparados para a guerra, se Abraão nunca guerreou contra ninguém? Por que é que tem 318 homens lá que sabem guerrear, que sabem entrar e sair no campo de batalha? Se Abraão nunca brigou com ninguém, Abraão nunca quis brigar com vizinhos. Quando brigavam com ele, ele saía, ia para frente, ele nunca reagia, ele nunca brigava com ninguém. Por que é que tem 318 homens preparados para a guerra na casa dele? Aqui tem uma lição espiritual poderosa. O que Abraão entende é que enquanto eu estou em paz, eu devo me preparar para as guerras. Aleluia. Oi? Enquanto você está no tempo de paz, não tem luta, não tem problema, se prepare para o tempo da guerra. Pois uma garantia eu te dou, se você está em paz, se prepare, vai vir guerra. Se você está em guerra, se prepare, vai vir o tempo de paz também.
Você precisa aprender que quem está na guerra, que quem está em paz precisa estar se preparando, afiando a ferramenta, preparando, jogando sua lança, preparando seus arcos, suas espadas, porque daqui a pouco pode vir a guerra e nunca dá tempo para começar o preparo depois que a guerra começa. Então a lição que ele deixa para nós aqui nessa manhã é: se não tem guerra, se está tudo em paz, se o vento está favorável, se prepare, porque pode vir um tempo de guerra. Porém, o mais importante é estar preparado para enfrentar as guerras, as batalhas. Então receba essa palavra também. Se está tudo em paz, hein, meu irmão? Se prepare, porque vai vir um tempo de peleja, de guerra. Você está me assustando, Samuel? De forma alguma. Eu estou sendo realista com você, pois a Bíblia apresenta homens que serviram a Deus, que eram mais crentes do que nós, e que viveram suas guerras, suas batalhas, suas lutas e adversidades. Então guerra é para todo mundo. O importante é que você deve estar preparado, porque quando a guerra chegar, você já se preparou, você já orou, você já buscou, já jejuou, já colocou sua vida em ordem. E para quem colocou a vida em ordem no tempo de paz, haverá vitória nas guerras em nome de Jesus. Abraão se prepara no tempo da paz e ele fica preparado com esses homens. Ele fica preparado e chegou a notícia, o sobrinho foi levado, ele diz: pô, então vamos para a guerra. Nós vamos buscar ele e sua família. 318. E um outro detalhe, ele convida 3 amigos que moravam na mesma região que ele, tudo em volta dele. Vamos guerrear comigo? Vamos para a guerra comigo? E os 3 amigos de Abraão disseram: nós vamos com você. Eu não vou te perguntar nessa manhã se você tem 3 amigos, mas eu vou te perguntar se você tem pelo menos um amigo que quando o tempo das guerras chegar, você pode contar com ele. Você tem esse amigo? Você tem alguém que quando as coisas se complicarem, você sabe: eu vou ligar para a irmã fulana e vou chamar ela para orar comigo de madrugada. Você tem essa pessoa? Você tem alguém que você pode contar quando o problema chegar? Ou você não tem ninguém? Ou você é daqueles que tem muitos colegas e nenhum amigo? Ou você é daquele que se dá bem com todo mundo, mas na hora da sua guerra ninguém se prontifica a ajudar? Um conselho para você: reveja suas amizades. Pois amigo de verdade é aquele que você pode contar no tempo da angústia e ele se torna um irmão, segundo o provérbio de Salomão. Meus irmãos, Abraão tem 3 amigos que pode contar com eles. O que ele faz? Pega esses homens e vai perseguir até Dan. E de Dan ele segue até Damasco perseguindo. A Bíblia deixa claro que ele conseguiu resgatar todo mundo. Todas as famílias que foram levadas foram resgatadas. Se tem uma guerra que vale a pena, eu devo dizer para você, é a guerra em defesa da família. Ló é um parente. Ló é um sobrinho. E ele diz: eu vou defender meu parente. Eu vou defender meu sobrinho. Eu vou defender um homem que tem o meu sangue. Eu vou defender alguém da minha casa. Se tem uma guerra que vale muito a pena, é a guerra que você defende a sua casa. É a guerra que você defende a sua família. Se você puder, segure na mão de quem está do seu lado. Eu estou sentindo Deus nessa palavra, irmãos. Aleluia. Diga para quem está do seu lado aí: se tem uma guerra que vale a pena, é a guerra que você defende a sua casa, a sua família. Você sabia que ainda hoje as guerras continuam sendo contra as famílias? Lá nos dias de Abraão, a guerra foi contra as famílias em Sodoma, e ainda hoje a guerra são contra os nossos filhos, contra os nossos casamentos, contra os nossos cônjuges, contra a nossa vida, contra a nossa família, contra tudo que Deus nos deu. E essa guerra você não pode correr, se omitir, se esconder. Essa guerra é uma guerra que vale a pena. Você precisa defender sua casa, sua família, seus filhos. Você precisa defender aquilo que Deus colocou na sua mão. Agora, ele sai em defesa, ele sai para buscar o seu sobrinho, ele sai para buscar o seu parente. E a Bíblia diz que ele decidiu atacar durante a noite. Uma outra vez, repita após mim: decidiu, mais forte, decidiu atacar durante a noite. Ele chama 318, ele chama 3 amigos, e a estratégia é atacar durante a noite. Irmãos, se tem uma estratégia que nunca falha, é atacar durante a noite. Aleluia.
Se tem uma estratégia que nunca vai dar errado, é atacar durante a noite. Se você tiver coragem de romper com o sono e dobrar o joelho 3 horas da manhã e atacar durante a noite, se você tiver coragem de brigar contra o sono, escorregar da cama e dobrar o joelho e atacar na madrugada, se você tiver coragem de romper com a preguiça e dobrar o joelho e atacar na madrugada, não dará errado. Deus te dará vitória. Aleluia! Se você puder, segure a mão de quem está do seu lado aí, porque eu não posso perder o costume, e diga para ele, deixa de preguiça e ataque durante a noite, e ataque na madrugada, e ataque no joelho, e ataque na fila da oração, porque se você atacar durante a noite, a vitória de Deus irá alcançar você. Alabaracalachuri, alabarraia. Abraão entende, se tem um melhor horário para eu atacar é à noite, eles vão estar descansando, eles vão estar dormindo, mas eu vou estar trabalhando, eles vão estar descansando, mas eu vou estar guerreando, eles vão estar dormindo, mas eu vou estar pronto para a guerra. Então levante a sua mão nesta manhã e receba essa palavra. Se você atacar durante a noite, a possibilidade de pegar o inimigo despercebido é altíssima. É altíssima a possibilidade. Então vai à noite que você alcança a vitória. Abraão decide, eu vou atacar à noite. Ele chama 318, ele chama 3 amigos, mas a estratégia aqui é fundamental. Eu vou atacar durante a noite. E a Bíblia diz que durante a noite eles conseguiram tirar de posse dos inimigos todas as famílias. Todas as famílias foram tiradas. Todas as famílias. Então, o sobrinho foi para lá, foi iludido, olhou com aparência, mas ele tinha um tio crente que foi atrás dele, buscou ele e tal. Mas uma outra observação. No capítulo 14, ele pega a espada, em termos, nós vamos dizer pega a espada, né, porque essas fabricações desses utensílios é posterior a esse tempo, mas ele, vamos usar esse termo, ele pega na espada e diz, olha, eu vou lá defender meu sobrinho, eu vou para o campo de batalha, eu vou para a guerra. Eu vou lá resolver isso. Vou lá tirar as famílias de todo mundo da garra dos inimigos. Mas uma observação. No capítulo 19, ele não vai. No capítulo 19, quando Deus fala para ele que vai destruir Sodoma e Gomorra, o que ele faz? Dobra o joelho e ora. Porque tem guerra que você tem que pegar na espada. E tem outras que você tem que dobrar o joelho. No capítulo 14, eu vou com espada. No capítulo 19, eu vou de joelho. E detalhe, ele venceu as duas. Receba essa palavra. As guerras que você tiver com espada na mão, fique tranquilo, você vai vencer em nome de Jesus. E as guerras que você estiver de joelho, você vai vencer também em nome de Jesus. Essa palavra é para alguém que está aqui, que está em guerra, que está em oração, que está em propósito e parece que não vai vencer, que não vai alcançar. E você tenta de um jeito, tenta de outro, tenta na espada, não deu jeito? Tenta no joelho agora que vai dar jeito em nome de Jesus. Para encerrar a palavra, ele consegue, ele vence, e ele consegue resgatar o seu sobrinho, as famílias, e ele vem fazendo o caminho de volta. Esse caminho de volta aqui é muito curioso. Quando ele está fazendo o caminho de volta, ele vem por um lugar que a Bíblia chama de Vale do Rei. E vindo pelo caminho do Vale do Rei, acontece um encontro misterioso. Quem é que encontra com ele? Um moço que a Bíblia chama de Melquisedeque. Melquisedeque é a junção de pelo menos 2 palavras, que é Meleque e Tsader, que é rei justo, ou rei de justiça. Ele encontra com esse moço, que é rei de justiça, e ele vem de um lugar chamado Salém. Salém significa paz. Ele encontra com um homem que vem de uma cidade, que é o império da paz, e esse homem é um rei justo. É o tipo perfeito de Cristo dentro do Antigo Testamento. Ele é um rei e também é um sacerdote. Abraão, voltando da guerra, com quem é que ele vai se encontrar? Ele vai se encontrar com esse moço. Ele vai se encontrar com Melquisedeque. Esse encontro é histórico, é estudado ao longo dos anos, dos tempos,
porque as pessoas tentam descobrir o ponto de partida, o ponto de origem, onde que começou a história de Melquisedeque e a extensão dela. Porém, ele é um moço que aparece aqui, desaparece, e mais ou menos explicado lá na carta aos Hebreus. Então, esse de fato é um encontro misterioso. O que é que esse rei de justiça que vem do império da paz vem fazer aqui? Ele vem encontrar com Abraão quando ele retornava da guerra. Quando Abraão vem retornando da guerra, ele encontra com esse moço, ele encontra com esse homem. Esse encontro é especial, pois esse homem chega exatamente no dia que Abraão venceu uma guerra, e uma grande guerra. Guarda essa observação que ela é importante. Ele chega no dia que Abraão venceu uma guerra, e não só uma guerra, uma grande guerra. Segunda observação sobre esse moço é que ele traz na sua mão pão e vinho. Esse homem, então, não vem para um encontro simples, ele vem para um banquete com Abraão, ele vem para cear com Abraão. É um nobre, é um rei, saiu de sua terra, de seu país, e vem encontrar-se com um homem que acabou de vencer uma guerra. Está exausto Abraão, cansado, fadigado. Não é um garotinho de 18 anos que está na guerra, já é um ancião, homem de uma idade boa. Ele vem, encontra com ele, chama ele à parte, tem muita gente ali, chama ele à parte, pão e vinho, e eles conversam, e ele se apresenta, né, que ele vem da parte do Deus Todo-Poderoso, uma conversa muito elegante entre eles, e Abraão pega, come do pão, toma do vinho. Mais uma outra observação que a gente precisa entender. Ele vem de Salém, ele vem do reino da paz. Esse homem encontra com Abraão depois da guerra, vindo da paz, para um tempo de ceia. Uma outra observação que a gente precisa fazer é que Melquisedeque está chegando e, misteriosamente, ele sabe exatamente o dia que chegar, porque ele chega depois que a guerra findou. A guerra terminou, Melquisedeque chegou, pão e vinho, conversa elegante com Abraão, falando sobre Deus, falando sobre sacrifício, falando sobre um assunto muito espiritual, e a conversa alonga mais um pouquinho. Abraão adora o Senhor, oferece ofertas, conversando com ele ali, se torna um ambiente profético, de culto, um ambiente bem espiritual. E Abraão oferta e tal, e daqui a pouco Melquisedeque sai com a sua carruagem, caravana, o seu animal, não sabemos como ele chegou, e ele retorna para a sua terra, e Abraão continua ali. Ainda precisamos observar a seguinte questão. Logo depois da partida de Melquisedeque, Abraão volta a fazer contato com quem? Com o rei de Sodoma, que chega perto dele e diz para ele: Abraão, pega tudo que você quiser e leva embora. Tudo que você quiser leva, porque você venceu uma guerra por nós, e você é um homem muito bom, generoso, gracioso, então tudo que você quiser levar, leva embora. Abraão disse: eu não vou levar nada embora, vou deixar tudo para você. Se os meus 3 amigos quiserem levar alguma coisa, levem, mas eu levantei a mão e jurei diante do meu Deus que eu não ia pegar nada, porque eu não quero que lá na frente você diga que eu sou um homem tão rico porque você me deu alguma coisa. Olha, Abraão. Olha, Abraão, gente. Abraão, eu não quero que você leve fama no que Deus está fazendo na minha vida. Então, eu não quero que você me dê nada. É só Deus mesmo que vai levar honra, glória e louvor no final de tudo isso. Abraão é um homem muito inteligente e está ensinando muita coisa para nós, porque às vezes você fica esperando o homem fazer aquilo que Deus já está fazendo por você. Abraão dá essa resposta para ele: você não precisa fazer nada, Deus já está fazendo tudo o que eu preciso, já estou no lugar que eu deveria estar, já estou no território que ele me prometeu. Mas, gente, algumas observações e eu encerro agora. Primeira observação, eu já disse, mas agora eu destaco para encerrar. Abraão encontra-se com Melquisedeque no dia que venceu a guerra. Isso aqui é uma parábola que está aqui, que você precisa compreender. Melquisedeque, o tipo perfeito de Cristo, encontra com Abraão no dia que ele venceu a guerra. Mas uma notícia: não é só Abraão que tem esse privilégio de encontrar com o tipo perfeito de Cristo no dia que venceu a guerra. No dia que nós vencermos essa guerra, nós não vamos encontrar com o tipo perfeito de Cristo. Nós vamos encontrar o próprio Cristo depois da guerra.
Essa é a primeira lição que você deve guardar. Por que é que você deve ficar firme, não ceder nunca e permanecer de pé na presença de Deus? Porque para quem vence a guerra, no mesmo dia tem um encontro com Cristo. Segunda lição que você deve guardar para nunca mais esquecer, ele traz pão e vinho. São os elementos que a gente usa como símbolos do corpo de Cristo na Santa Ceia, uma vez ao mês aqui na igreja. E para quem vencer a guerra, não é que haverá também pão e vinho para ele? Foi o próprio Jesus quem disse em Lucas capítulo 22, versículo 15, 16, 17, 18, talvez, se não me falha a memória, ele disse para os seus discípulos: desejei muito sentar na mesa e participar dessa Páscoa convosco, mas eu não faço isso outra vez, até que se cumpra no reino de meu Pai que está nos céus. O que é que ele está falando com eles? Só depois que vocês vencerem a guerra e estiverem comigo no reino do meu Pai, é que eu vou participar com vocês. Vai ter pão e vai ter vinho para vocês, depois da guerra, depois da guerra. E a última observação que você deve guardar para nunca mais esquecer. A primeira é que esse encontro foi depois da guerra, no dia que eles venceram. Segundo, é o que ele traz para fazer festa, para sentar com Abraão. Então essa observação é fundamental. Para quem vencer, vai ter festa também, gente. Nosso pastor tem nos ensinado sempre quando a gente estiver pregando, a gente deve colocar Jesus dentro da mensagem, porque é Ele que é o centro de todas as Escrituras. Então receba essa palavra aqui em Gênesis capítulo 14, Jesus é o centro dessa história. E para ficar melhor para você se alegrar, Ele não é só o centro da história de Gênesis 14, Ele é o centro da sua casa, Ele é o centro desta igreja, Ele é o centro da história. É Ele quem divide a história em dois tempos, Ele está exatamente no meio dela, é Ele que começa a história, é Ele que vai por fim e consumação na história, porque Ele é o Senhor de toda a Bíblia sagrada. Mas para finalizar, Abraão tem um mistério com ele aqui. Por quê? Porque a Bíblia não diz que esse pão e vinho foi para os 318. A Bíblia diz claramente que foi para Abraão. Podemos subentender que foi para todo mundo? Podemos subentender. Mas a Bíblia diz? Não diz. Então, se a Bíblia não diz, eu também não digo. A Bíblia diz que foi para Abraão o pão e o vinho. Por que esse pão e vinho só foi para Abraão? Primeiro, porque ali ele é o único adorador declarado do único e verdadeiro Deus. Ele é o único adorador declarado ali do único e verdadeiro Deus. Já que Abraão tem uma aliança com Deus, Deus vai demonstrar fisicamente, em pessoa, por meio de Melquisedeque, que Abraão tem uma aliança com ele. Abraão tem uma aliança com Deus. Ela começa, segundo Estevão, lá na Mesopotâmia. Passa 10 anos em Harã. E depois o capítulo 12 começa. Mais dezenas de anos de história. 60, 70, 80 anos de história, talvez. Esse homem é um adorador de Deus. Mas Deus sempre fez questão de apresentar provas físicas de que ele também tinha uma aliança com Abraão. Abraão fisicamente comprova isso com os altares, com os animais nos altares, com os sacrifícios, com sua fé, com o seu culto, com sua obediência, com a sua devoção a Deus. E Deus algumas vezes aparece para comprovar fisicamente que Abraão tinha uma aliança também com ele. Então guarde essa palavra. Se você tem uma aliança com Deus, se prepare. Você terá uma experiência física, experiência palpável, de alguma forma, de que Deus também tem uma aliança com você. Para encerrar agora exatamente, porque a hora já foi, senão o pastor não deixa nem eu voltar. Para encerrar, gente, capítulo 14, está nos seus últimos versos. Todo mundo, verso 24, salvo tão somente que os rapazes comerem a parte, os que foram comigo, né? Aner, Escol, Manre, estes que tomem a sua parte. O que ele está dizendo aqui no final? Ele está dizendo, eu não quero nada, não vou levar nada, porque eu não preciso levar nada. Porque Abraão está deixando claro que a recompensa das guerras não é aqui. Ele está deixando essa mensagem para o rei de Sodoma. Fica tranquilo, a recompensa dessas guerras não é aqui.
então eu não quero nada. Eu vou voltar do jeito que eu vim, vou levar só os meus funcionários. Mas eu sei que haverá o dia da recompensa das guerras que eu travei aqui. Abraão está deixando isso claro para ele. E como recompensa não será pago em ouro, não será pago em prata, não será pago em nenhuma pérola, será pago com a eternidade. Então eu finalizo dizendo para você, fica crente, fica firme, e não espere a recompensa das suas batalhas vencidas aqui. Chegará o dia que Deus nos recompensará diante de todos os salvos, de todos os tempos, em uma reunião que nós sabemos que está agendada. Não sabemos o dia, mas daqui a pouco nós seremos levados às mansões celestiais ao encontro com Cristo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa.